Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje a nossa live, eu e Eduardo Assim, vamos tratar de um assunto muito importante que é o sucesso. Vamos trazer aqui reflexões para vocês e o que tem a ver o sucesso com o nosso relacionamento entre nossos pais e conosco. O Eduardo está chegando aqui e eu já vou convidá-lo para a gente começar a nossa live. E agradecer a todos vocês que nos acompanham toda semana. E vamos lá. Olá, Olá, Edu. boa noite, tudo bem? Tudo bem e você? Tudo ótimo. Mais uma noite, né? Isso, mais uma. Agradecer aí o Anderson, a Lucia, a Gabriela, o pessoal, a Luli, enfim, todo o pessoal que nos acompanha aí. Nosso muito obrigado. E hoje vamos falar sobre sucesso, certo, Edu? Exatamente. Sucesso é algo que eu acho que, não digo que para desmistificar o que se diz do sucesso, né? Mas eu acho que para clarear ainda mais o significado do sucesso e como de repente chegar a ele de uma maneira talvez que a gente até o dia de hoje a gente não pensava, né, Marcelo? Sim, exatamente, Edu. Porque muitas vezes as pessoas acreditam que ter sucesso é ter muito dinheiro, é ter fama, é ter muitos seguidores no Instagram, nas redes sociais, não é? E a gente vai trazer uma reflexão, várias aqui, que o sucesso muitas vezes não passa por isso, não passa por essa busca externa das coisas, e sim uma postura interna, de estar bem consigo mesmo. E é muito relativo esse critério e essa definição de sucesso, certo, Edu? Exatamente. A gente como eu falei a semana passada, né, que eu dei aquela pequena dica, a gente pensa que sucesso depende só de nós. Sim, depende de nós, mas também depende de um estado, do estado que nós estamos com nós mesmos, aquela coisa bem íntima. E não simplesmente o sucesso, você ter resultados talvez materiais, né? Ou seja, ser ser reconhecido pelos outros, mas muitas vezes pessoas de sucesso, elas têm dinheiro, têm tudo aquilo que elas desejam, porém são interiormente, elas não estão bem com elas mesmas. Então sempre está naquela procura de satisfação. E tudo isso tem um porquê, teoricamente, né? Vamos falar hoje basicamente da constelação, como que funciona a constelação familiar, como que Bert Helling coloca dessa maneira a questão do sucesso em relação aos pais. Então, é muito mais o sucesso, muito mais profundo do que simplesmente você ter resultados de carreira, de profissão né, de empresário também, né, Marcelo? Então, Sim, acho exatamente. que... Desculpa, pode falar, pode falar. Não, e o sucesso, como a gente disse aqui, é um bem-estar consigo mesmo, ou seja, é uma postura que vem de dentro para fora. E muitas vezes essas pessoas que ficam com esse vazio existencial é porque vão procurar no dinheiro, nos bens materiais, nas ilusões que às vezes a vida nos traz. E dentro da visão sistêmica a gente percebe que o sucesso ele está diretamente ligado à nossa relação com os nossos pais. É lógico que nós vamos dizer aqui alguns conceitos, lembrando que isso não é um mandamento, né? É sempre dessa maneira. Não. Nós vamos dizer que essas reflexões são observadas em muitos relacionamentos, em muitas questões de sucesso. E uma das definições do Hellinger que me chama muita atenção, que o sucesso, ter sucesso, é ter êxito. E êxito aonde? Na vida. Ou seja, sucesso é ter êxito na vida. E como que a gente pode traduzir esse êxito na vida? Na minha opinião, é colocar as nossas habilidades, os nossos talentos, aquilo que nós somos na nossa essência, que é o que nós já vemos dizendo aqui há várias semanas, a serviço da vida. Porque quando eu tenho um princípio egocêntrico de olhar só para aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero, ou seja, eu uso as minhas competências, as minhas habilidades só para me satisfazer. E o sucesso que a gente entende aqui, eu e o Edu,
certo, Edu? É que esse serviço, né, esse sucesso, está relacionado também a colocar a serviço do outro, a serviço da sociedade, a serviço do mundo, a serviço da vida, certo, Edu? Exatamente. Então, quando a gente, falando de sucesso, de você se colocar a serviço dos outros, a vida em si, na verdade, nós estamos passando umas informações que inconscientemente nós adquirimos logo no início no nosso nascimento, né? Então, ou seja, o primeiro sucesso que eu falei a semana passada, para quem está no final da live, qual que é o primeiro sucesso adquirido por nós? É o nosso nascimento. Então, vamos imaginar que a gente está passando por aquele túnel, né? Aquele túnel da nossa mãe, para chegar à vida. Naquele momento que nós nascemos, é o primeiro sucesso adquirido mesmo, aquele sucesso que nós fizemos de uma maneira de luta, né? Que a gente já começa esse sucesso, se a gente for levar em conta, desde a concepção, né? Então, vem tudo um contexto, na verdade. Qual que é o segundo sucesso, então, que nós temos como recém-nascidos? É quando a gente está indo em busca do quê? Da vida. Qual que é a vida em si que nós temos logo de início? Aquele momento que nós estamos tirando da nossa mãe, mamando, tirando, nos apropriando da vida, na verdade, naquele momento, nos apropriando da vida, e tomando um lugar na vida também a partir disso, porque é uma luta que nós fazemos, né? Você pode ver que a criança já começa, já pega o peito da mãe, já querendo, né, para ele aquilo lá. Então, ele se apropria da vida, porque a mãe é vida para nós. E quando nós percebemos isto, que a mãe nos dá a vida, ou seja, nós temos a consciência disto, como empresários ou como profissionais em carreiras, que a gente pode estar em várias carreiras, nós estamos passando para o outro a vida, fazendo com que o outro também receba aquilo que nós recebemos dos nossos pais. Porque a gente não consegue, por mais que a gente comece a tome, né, que a gente vamos lembrar o seguinte, quando a gente está falando de nossos pais, nós falando sempre de tomar do pai, tomar da mãe, e só que nós sempre vamos estar em desvantagem em relação aos pais, porque eles nos deram a vida. A gente não consegue fazer esse pagamento com eles. Porém, tudo aquilo que a gente possa estar tomando, fazendo parte da nossa vida, nós temos sim o direito de passar para o outro como vida também. Então, a empresa, quando a gente fala de empresários, quando nós estamos criando uma empresa, nós estamos criando o quê? Uma vida. E essa vida começa a fazer parte de vidas de outras pessoas que estão aí fazendo desse sistema maior, né? Que é a empresa. E aí começamos a transferir como se fôssemos mãe, né? Da situação toda aí. A gente se torna como uma mãe e dando vida para essa empresa e essa empresa ao mesmo tempo dando vida para os outros, servindo a vida. Como profissional, você serve a vida. Como empresário, você serve a vida. Como qualquer situação, até inclusive dona de casa, você serve a vida. É você entender, ter esse entendimento para que você possa estar fazendo exatamente tudo o que você faz com grandes prazeres. Prazer de estar fazendo aquilo lá. Aquilo lá faz parte da tua vida. Aquilo lá é você, na verdade. O Bert Hellinger conta uma história que ele foi um dia no cinema e quando ele foi comprar o ticket para assistir ao cinema, ele viu o sorriso da mulher. Ela estava toda feliz, falando aquela boa noite e tudo mais. Então, automaticamente, o que ele percebeu? Ela está de bem com a mãe. Porque ela está mostrando isso daí, o reflexo que ela traz, o que passa, o espelho, na verdade, não é da mãe. Aquele caminho que você faz em direção à tua mãe, você acaba refletindo, dando a vida para os outros, passando a vida, né? Para que possam estar com prazer fazendo parte do teu sistema, né, Marcelo? Isso, Edu. E quando a gente toma consciência de que o primeiro sucesso que nós temos é nascer,
já é uma grande vitória, já é um grande acontecimento que a gente deveria celebrar, e muita gente celebra o aniversário por conta disso mesmo, porque é uma celebração vir à vida. E isso já é um motivo de sucesso, já é um motivo de êxito, de celebração. E o segundo passo é, como você bem disse, é ir em direção à nossa mãe, é ir à fonte dessa vida que nos gerou, que nos nutriu e que nos nutre depois do nascimento com a amamentação. E Hellinger fala que o sucesso tem a cara da mãe. Porque muitas vezes algumas pessoas, eles têm alguns acontecimentos na vida que afastam o filho ou a criança da mãe. E muitos de nós ficamos atrelados a esse trauma de infância, que Hellinger chama de movimento interrompido, ou seja, a criança foi privada do convívio da mãe, seja por uma questão de doença, seja por uma questão pessoal, às vezes a mãe abandonou a criança, às vezes a mãe falece, e muitas pessoas não conseguem, né, ir até essa mãe. Ou quando existe uma rejeição por parte de nós em relação à nossa mãe, é curioso ver na visão sistêmica que muitas vezes a pessoa que toma essa postura e toma essa atitude começa a rejeitar a vida, começa a rejeitar o trabalho, começa a rejeitar até o próprio sucesso, a própria profissão. Por quê? Inconscientemente, ele está sendo movimentado para reagir e para rejeitar a mãe. Portanto, quando o Hellinger fala que o sucesso é a cara da mãe, é o reconhecer e, de certa maneira, aceitar essa mãe que a vida me deu. Porque ela me trouxe o mais importante bem que eu tenho, que é a vida. E muitas pessoas acabam ficando presas a esse trauma, a esse movimento interrompido, onde essa pessoa foi privada deste amor materno, ou desse convívio materno. E como resolver isso? Logicamente, em muitos casos, é um caso de terapia, que a pessoa vai ter que tratar esse trauma, ou no movimento de constelação familiar, não é? Uma constelação organizacional, às vezes aparece essa situação, e a gente vai trabalhar para que a pessoa volte a este momento em que ela sentiu este trauma, essa emoção, esse sentimento, e aí ela possa ressignificar. Porque muitas vezes as pessoas ficam amarradas a essa dor. E aí é como se arrastassem um saco de pedras, né, Edu? E ficam nessa dinâmica de que nada vai para frente, fica paralisado. Eu me solidifiquei naquele momento na vida e aí eu não consigo ir nem para frente nem para trás. Algo que me segura naquele momento, não é? Em que eu fui privado desse relacionamento com a minha mãe, certo, Edu? Exatamente. E aí, quando a gente vê, vamos se esclarecer um pouquinho também, a mãe, ela representa o quê? A abundância da nossa vida, a prosperidade, a vida em si. Enquanto que o pai, ele representa o quê? A carreira, a profissão. O pai mostra para nós o mundo, né? E quando eu falo isso daí, eu fiz uma live também, onde eu falei de pai, e eu lembro duas situações aí, são duas historinhas pequenas que aconteceram A primeira é que a mãe, olha só como que é, a mãe, ela acolhe, né? Tem aquela coisa de acolher a criança, de cuidar dela, não é isso? A vida, né? Ela vê realmente a criança como a vida. Enquanto que o pai, ele pega a criança, já sendo de bebê, ou né, alguns meses, ele joga para cima, brinca, as brincadeiras são elas, né? São essas. Pega, né? Solta e pega de novo. Enquanto que a mãe fica se mordendo por dentro. Imagina fazer isso daí, né? Porém, o pai, a intenção do pai para a vida, para a nossa vida, é mostrar o mundo, como que ele é mesmo. E uma vez eu estava no metrô aqui em São Paulo, metrô linha amarela. E a linha amarela não tem maquinista. Então, tinha uma menininha com o pai, de mão dadas, toda feliz porque ia andar de metrô. E quando ela subiu no metrô, que foi no primeiro vagão, né? O pai e ela já foram direto na janela que não tem maquinista, então dá para ver tudo. A felicidade da menina, estar vendo tudo aquilo lá passando na frente dela, explorando o mundo, na verdade, né? Então, e quem que estava do lado naquele momento? Logicamente que não estou falando que o pai tem esse dever, mas naquele momento ficou bem claro para mim
que era o pai que estava mostrando o mundo para a criança, para o filho ou para a filha. E com isso daí, qual que é o sentimento? Que você tem, está preparado, está apoiado para explorar o mundo, né? Ser um desbravador, não é isso? Desbravador, indo em busca do lado social. Quem que é o mundo? Quem são as pessoas? E com isso você se fortalece para quê? Para você, na tua profissão e na tua carreira. Sim. Os dois juntos, pai e mãe, fazem parte do nosso sucesso. Aí fala, pô, mas né, existe uma situação, não, se não fosse pela minha mãe, eu não estaria vivo. Ok, mas se não fosse pelo teu pai, também você não estaria vivo, você não teria vida hoje, né? Então, 50% de cada um, não é nem quem é melhor, quem que é pior. Não existe, existem os dois iguais. Os dois têm as mesmas, nos direitos, não diríamos, mas as mesmas... A mesma importância. A Não mesma entendi. importância. A mesma importância, exatamente. Então, de repente as pessoas se apoiam muito mais em alguma situação, achando que a mãe que tem mais direito, que a mãe que faz mais isto, mas o pai também. A gente tem que ter um entendimento. O Bert Helling também fala o seguinte, vamos lá. Quando é um menino, ele teoricamente, veja bem, tudo que nós falamos é mais ou menos, não é uma ciência propriamente dita, mas são por casos, né? A criança, até os 7 anos, é interessante que ela fique perto da mãe. 7, 8 anos. Chega um momento onde a mãe fala, bom, a partir de agora, você caminha perto do lado do teu pai. Em contrapartida, a menina criança, a mulher criança, que ela fica, normalmente a menina fica mais próxima do pai, né? Sempre, né? Tem aquela coisa que gosta mais de ficar perto do pai, brincar mais com o pai. Até os 7, 8 anos, a mesma coisa. É importante que fique com o pai. Só que depois disso, ela tem que caminhar junto à mãe. Para que entenda, se entre nesse equilíbrio emocional interno. Para que cresça realmente de uma maneira diferente, né? Da maneira lógica que tem que ser, na verdade, não é diferente. Então, tudo isso esclarecimentos, são pequenos esclarecimentos para que a gente comece a crescer em cima desse tema de hoje, do sucesso versus pais, né? Onde que eles nos influenciam, de que maneira eles nos influenciam, e como você falou, Marcelo, tá, mas e aí? Eu tive problemas e quando eu nasci, meu pai, né, saiu de casa ou morreu alguém, assim. Como que eu faço isso daí para resolver esse problema meu? Essa situação minha? Uma constelação realmente, eu acho que facilita muito. Você sabe que a gente consegue, como é um trabalho de interiorização, é algo que a gente pode estar demonstrando muito bem numa constelação. E também com terapia, como você falou, Marcelo. Mas a gente tem que entender exatamente isso. Existem as situações que a gente pode estar resolvendo. Não é que você vive no meio de uma situação e você, bom, agora o que eu faço da minha vida, né? Não tenho mais, eu deixo de ser uma pessoa de sucesso, eu não vou mais em busca de um sonho meu. Não, muito pelo contrário. Você pode ir em busca e ficar atento ao que está acontecendo com a tua vida para que você possa ir buscar soluções. Ter mais clareza em algumas coisas, né, Marcelo? Sim, e quando você fala da equivalência dos pais, porque a gente vê muitas pessoas reclamarem do pai ou da mãe, da postura que eles tiveram. E, na verdade, quem põe a vida dentro da mãe é o pai. Né? Então, quem fecunda a mãe é o homem. Né? O homem fecunda a mulher. Portanto, os dois têm equivalência, é 50-50. É a parcela de cada um deles. E quando a gente começa a criticar esses pais, eu vi esses dias na Isabela Couto, ela diz assim, você reclamar contra os seus pais é a mesma coisa de você começar a criticar o piloto do avião que você está embarcando, né, e querer que ele faça o pior serviço do mundo. Ou seja, vai derrubar o avião que você está junto.
Então, muitas vezes, reconhecer que o papel dos nossos pais, eles como pais são perfeitos. Eles são pessoas que têm defeitos como todos nós, que têm limitações, que têm qualidades, que têm uma infinidade de possibilidades. Então, como seres humanos, eles são realmente imperfeitos. Agora, como os nossos pais, a gente tem uma frase muito comum dentro da visão sistêmica, que você é a mãe certa para mim e você é o pai certo para mim. Porque foram eles que trouxeram a sua vida. E quando você o tomar a vida é isso, é reconhecer que assim, é perfeito do jeito que é. Eu gostaria que fosse fulano, eu gostaria que fosse ciclano. Eu pensei que meu pai pudesse ser assim, eu pensei que minha mãe pudesse ser assim. E nessa reclamação, a gente se paralisa. E aí é uma metáfora, que muitas vezes, quando a gente entra nesse nível de reclamação, a gente espera que o sucesso venha até nós. Quando, na verdade, a gente consegue apaziguar isso dentro da gente, a gente vai em direção ao sucesso, a gente vai em direção à vida, porque aí vai ter os dois dentro de nós. A gente sempre diz que a mãe é o relacionamento conosco mesmo, né? Eu comigo mesmo, e o meu pai é o relacionamento com os outros. É lógico que não é exatamente dessa maneira, mas se a gente for analisar aquilo que até o Eduardo estava colocando aqui, que a mãe representa sempre o aconchego, o acolhimento, e o pai às vezes representa a força, o empurrão para ir para o mundo, como o Eduardo colocou, vai, voa. E é exatamente isso. Quando uma dessas duas forças, seja masculina ou feminina, estão em falta, a gente fica como se fosse capenga na vida. E muitas vezes, esse reclamar, a gente não procura, né? Tem uma frase que diz isso. Quem reclama não procura a solução, procura aliados. E aí começa a colocar a culpa em qualquer outra situação, e até mesmo nos nossos pais. Ah, meus pais não me deram estudo, meus pais não me deram oportunidade, o filho do meu, né, o meu amigo, o pai dele deu tudo para ele. Isso é ter sucesso, né, Edu? Exatamente. E aí a gente... Quando você pega essa situação da questão da criança, né? Ou seja, que ela reclama, na verdade, como você falou, do pai porque não deu isto, ou a mãe que não deu aquilo outro, não teve essa oportunidade porque os pais, né? Na verdade, o que está sendo explorado, o que está sendo externizado é a criança interna da pessoa que gostaria, ele idealizou que seria melhor para ele como pai, e em cima disso ele cria uma fantasia para cobrar aquilo que talvez que não é dele. Ou seja, aceitar o pai para ter um sucesso, para ser uma pessoa de sucesso, independente se é como empresário, independente se é na profissão, pessoa de sucesso. Você ser uma pessoa de sucesso é você estar tomando pai e mãe do jeito que eles são. Como nós falamos logo no início, não tem nada a ver com valores, né, financeiros ter sucesso. Sim. Uma pessoa de sucesso é aquela que está de bem com ela mesma. Só cortando você um pouquinho, é reverenciar a fonte. Ou seja, onde veio a fonte da minha vida? Veio dos meus pais. Uhum. Toda vez que eu anulo isso, que eu rejeito isso, eu estou rejeitando a vida que eu recebi. E até o Anderson estava colocando aqui uma situação que acontece bastante. Ele disse que perdeu, né, o pai muito cedo e a mãe dele se casou com outra pessoa, com um padrasto, e ele sempre teve o apoio, né, da mãe dele. O que acontece nessa situação? Que é muito comum, né, nas famílias. O que acontece? O seu pai biológico sempre será o seu pai biológico. Ele é a mãe. Às vezes a gente vê isso até nos processos de adoção. O que acontece nos processos de adoção? Muitas vezes, os pais que adotam a criança, eles rejeitam e apagam toda a história da criança, como se não tivesse nenhum vínculo com aquela fonte, e que eles são os pais verdadeiros. Então é preciso fazer uma distinção de pai biológico e os pais sociais. Ou seja, quem gerou a vida
deve sempre ter um lugar de reverência. Ou seja, eles me trouxeram para essa vida. Eles me deram o bem mais precioso que eu tenho. E se eu rejeito essa história, se eu rejeito essa vida que foi me dada por eles, e tento colocar alguém no lugar, mesmo com a maior das boas intenções, mesmo sendo amáveis, eu estou rejeitando essa fonte. E às vezes a gente acaba fazendo isso. Pegando o caso que o Anderson colocou aqui, é lógico que o Anderson pode respeitar o padrasto, ele pode ser esse pai social, pode ter esse vínculo como se fosse realmente um pai, que faça esse papel de pai. Né? Até esses dias a gente ouviu muito essa discussão de como é exercer o papel de pai. Sim, algumas pessoas podem ter essa representatividade, mas lembrando que quem gerou e quem deu a vida, essa pessoa deve possuir um lugar na nossa história. E toda vez que eu rejeito, seja a minha mãe, ou seja o meu pai, por N coisas que eles fizeram, eu realmente vou estar negando a vida. Muitas vezes eu vou estar sendo impedido de ir para a vida e para o mundo por essa rejeição, certo? E essa criança interior que reclama os seus direitos, que reclama o olhar das pessoas muitas vezes. Eu gosto de uma passagem do Garriga, que ele conta a historinha Onde Estão as Moedas, né? E lá conta a história de um filho que acolhe a vida da forma como ela é, e outro filho que rejeita o que os pais lhe deram. E muitas vezes essa pessoa que rejeita, porque a vida não veio da forma como ele imaginou, como ele gostaria, acredita que o sofrimento concede direitos. Ou seja, nenhuma postura baseada em feridas, em sofrimentos, tem privilégios, tem merecimentos. E às vezes as pessoas acham que porque sofreram, elas têm mais direito que outros. Uhum. E aí fica esperando o sucesso vir, porque a vida tem que me dar alguma coisa. Eu só levei bordoada até hoje. Meu filho, se você não levantar, reverenciar os seus pais, agradecer a vida que você tem e ir em frente, ninguém vai fazer isso por você, certo, Edu? Exato, é isso aí, Marcelo. E eu quero colocar uma situação aí que, voltando a falar, tudo aquilo que a gente fala aqui não quer dizer que é daquela maneira, ou seja, não é cartesiano. Olha, se você tem um problema na tua empresa, esta que é a solução. Não. Nós estamos colocando exemplo para que a gente possa expandir, né, um pouco mais os nossos pensamentos, as nossas visões, para que a gente possa estar crescendo. Então, por exemplo, teve uma situação, a Camila está perguntando, sim, ok. Teve uma situação de uma constelação onde a moça, ela estava com problemas na empresa dela, que não estava conseguindo desenvolver a empresa. E isso daí estava criando uma exaustão, né? Entrando eu não digo em depressão, mas uma situação complicada para ela. Então, primeiro movimento, ela com um representante para ela e um representante para a empresa dela. A empresa dela, ela ficou encostada contra a parede, ela ficava longe dela, e encostada, tipo, né, se sentindo oprimida, longe, querendo ficar longe. Aí foi trocado, tiramos o representante da empresa e colocamos o representante da mãe. A mãe tomou a mesma postura que a empresa. Ou seja, da mesma maneira que ela olhava para a mãe, sentia o que sentia pela mãe, acabava refletindo na empresa. E com isso, não tinha o sucesso que ela desejava. Qual que é o caminho? Então vamos fazer uma constelação para você olhar para a tua mãe e resolver essa questão que é do passado, não é uma questão nova, é do passado. E quando você resolve isso daí, que você começa a caminhar em direção à tua mãe, em direção à vida, né, sem julgamentos, porque a gente julga, a partir do momento que a gente quer uma mãe diferente, um pai diferente, a gente começa
aquela criança interior toma conta dos nossos sentimentos e queremos mudá-los, né? Que não, a gente não vai conseguir mudar. Mas quando nós tomamos da maneira como eles são, que tiramos esse peso das nossas costas, porque é um peso energético, começamos a nos aproximar tanto da mãe quanto da empresa. E com isso podemos começar a fazer um novo caminho. Com isso eu quero dizer que tudo que acontece do mau empresário, aquela pessoa que a profissão dele não está legal, essa questão, não. Só estamos falando o que pode acontecer caso isto venha a ser olhado numa situação, numa constelação. Não é porque, a partir de hoje, então, eu estava analisando, já pensou, Marcelo, o pessoal sai da nossa live, pega o telefone, já liga para a mãe, né? Já falando um monte para a mãe. Não é bem assim, né? Tem uma outra situação onde na visualização, a mulher pegou a representante da mãe, tipo assim, vem aqui, né, sacudindo ela, vem aqui, eu estou aqui, me abraça. Não é bem assim que funcionam as coisas, ou seja, é de uma maneira mais sutil, né? Porque o sentimento, ninguém vê isso daí, a gente sente isso daí. Então, aí que nós temos que mudar esse sentimento, que é o que nos bloqueia para dar um passo à frente, né, Marcelo? O Edson está perguntando aqui se o que você está explicando é o mesmo que quebrar o círculo. Na verdade, não é quebrar, não é excluir, não é eliminar aquilo que foi vivido, e sim ressignificar. O que significa isso? Dar um novo sentido, olhar para aquilo e reconhecer que faz parte da sua história, dar um lugar no seu coração. Porque muitas vezes a gente é ensinado de que esses momentos difíceis da nossa vida, eles devem ser deletados, eles devem ser excluídos, como se a gente tivesse essa possibilidade de apertar um botãozinho aqui e dizer, não, isso não existiu na minha vida. E quando a gente faz esse movimento, a gente está no infantil e está com a ilusão de que consegue fazer isso. Portanto, quando a gente lida com esses traumas, o importante é olhar com reverência e concordar. É fácil fazer isso? Não. Às vezes demanda terapia, como a gente está colocando aqui, demanda um atendimento de constelação, e nada é passo de mágica que vai, ok, acabou o problema. Não, mas a partir do momento que você reconhece que aquilo faz parte da sua história, com todo o sofrimento, com toda a dor que aquilo traz, aí você pode se reposicionar e dizer, eu vou deixar isso aprisionar a minha vida, ou não. Eu reconheço que eu vivi isso, e agora eu posso fazer uma escolha. Eu não preciso ficar nessa dor. Porque tem um movimento também, dentro dessas dinâmicas com pais, que é assim, eu no seu lugar. O que significa isso? Que às vezes tem uma morte trágica do pai ou da mãe dentro de um sistema familiar, e a criança, né, interior fica tão ferida, tão traumatizada com essa perda, que o movimento da vida dela vai ser se anular, ou seja, um movimento realmente de ir atrás daquela pessoa que partiu. Ou, às vezes, um pai ou uma mãe muito doente, a criança se oferece a ir para o lugar daquilo. Lógico que isso é tudo inconsciente, gente. Isso também não é uma regra, lembrando sempre disso. Tá? O nosso pensamento sistêmico ele não é cartesiano, mas são algumas possibilidades que acontecem em algumas famílias. Portanto, a pessoa se coloca no lugar. Né? Teve um atendimento uma vez de que a empresa estava fechando porque a mãe estava doente e o filho, que era o gestor da empresa, queria ir atrás da mãe. E a empresa também estava indo, porque ele era o gestor da empresa. Ou seja, ninguém olhava para a empresa, para os clientes, se olhava para a dor da mãe. E muitas vezes as pessoas ficam neste lugar. Ao invés de ir a minha mãe e meu pai, porque eu os amo mais do que tudo nessa vida, e às vezes a gente tem que tomar cuidado com isso também, né? Eu amo, ele é tudo para mim na minha vida. Então, se você perder ele, você perdeu a sua vida. Né? Então, muitas vezes a gente coloca essas frases, esses pensamentos, e isso vai nos limitando em relação ao nosso sucesso, ao nosso êxito na vida. E muitas vezes, essas escolhas que nós fazemos em termos de profissão, de escolha de trabalho,
é para honrar os nossos pais. Então, eu escolho, por exemplo, ser dentista, porque o meu pai era dentista, o meu avô era dentista, minha bisavó era dentista. Então, isso faz parte da minha família. Então, para eu não ficar mal com o meu sistema familiar, eu vou seguir o mesmo caminho. Eu não tenho autorização para fazer diferente. E muitas vezes as pessoas ficam frustradas, porque o pai e a mãe colocam pressão, porque você tem que ser isso, você tem que seguir essa profissão, e muitas vezes a gente vai ver pessoas muito frustradas, porque foram coagidas a fazer essa escolha. E aí, quando você toma conta disso e fala, ok, isso é a escolha de vocês, mas eu vou fazer a minha escolha. Porque aqui é importante fazer essa separação, certo, Edu? Que honrar pai e mãe, reverenciar pai e mãe, reconhecer a fonte da sua vida deles, o pai biológico, ótimo. Isso lhe dá força, lhe dá energia, lhe dá movimento para ir para a vida e para o mundo. Agora, isso não quer dizer que você tem que fazer a mesma coisa ou se considerar melhor que eles. A frase ou o pensamento ideal seria: eu vou fazer um pouco diferente de vocês. Vocês sofreram, vocês tiveram escolhas, eu reverencio, concordo com isso que foi, mas eu desejo fazer no meu coração um pouco diferente. Eu vou seguir um outro caminho. E nem por isso você vai estar deixando de reverenciar. Agora, se você assumir uma postura de arrogância, dizendo, não, meu pai e minha mãe foram fracassados, foram falidos, eu não vou ser assim, não. E quantas vezes a gente percebe nas dinâmicas sistêmicas que as pessoas que anulam, que rejeitam, que criticam os seus pais, vão ter um futuro muito mais fracassado, às vezes, que aquilo que a gente estava dizendo, vai ter muito dinheiro, vai ter bens, mas sempre vai estar faltando aquela sutileza no coração e na vida, o brilho no olhar, né? A mãe e o pai no rosto e no seu fazer, na sua vocação, no seu trabalho. E é nítido olhar isso para as pessoas. Você percebe, né? Como o Edu colocou aqui mais cedo o exemplo da bilheteria lá. E isso realmente é algo que a gente observa nos atendimentos com as pessoas, com as nossas vidas, com as pessoas do nosso entorno. Portanto, é paradoxal. Ao mesmo tempo que eu devo reverenciar os meus pais, os meus ancestrais, meus avós, reconhecer a história, porque sem eles você não teria chegado até aqui. Então, esse é um primeiro passo importante. Mas isso não quer dizer que cegamente você deve fazer tudo aquilo que eles fizeram. Você pode reverenciar e dizer, olha, agora eu escolhi um outro caminho para mim e para a minha vida, certo, Edu? Aí você falando, Marcelo, quando você falou de ser maior ou menor que o pai, sentir, né, o orgulho, mexer com o nosso ego, aí eu lembro, me trouxe uma história minha mesmo, né, que eu contei alguma coisinha há um tempo atrás, mas é assim, a gente, durante alguns anos, na década de 90, final de 80, início de 90, até 96, que eu tinha uma indústria de computadores. Eu até comentei com você, né, Marcelo? Eu faturava 12 milhões de reais por mês. Estamos falando de 144 milhões por ano. Em 2, 3 anos, eu tinha faturado quase 500 milhões, né? E olha só o que aconteceu. Ou seja, naquele momento, eu senti exatamente o que você falou, Marcelo. Eu me sentia acima dos meus pais, né? Ou seja, aquela coisa, eu consegui fazer muito mais do que eles. Caiu essa ficha, acho que a gente estuda tanto durante tantos anos que acaba assim, se autocostelando, né? Você faz uma análise tão profunda de você e você percebe os momentos da tua vida para você ressignificar, né, cada momento da tua vida. Então, nesse momento, eu percebia, pelas conversas que eu tinha com meus pais, que eles não sabiam daquilo que eu estava fazendo. Logicamente, não sabiam. Eu trabalhava com indústria de computadores, o ramo deles era outro, mas, ao mesmo tempo, eu queria dizer, tipo assim, eu sou maior que você.
E no momento que existiu esse desequilíbrio hierárquico, né, ou seja, de tomar e eu querer, né, houve a contrapartida aí, foi quando eu sempre falo que foram os 4 pacotes do governo que houve, né? Mas foi assim, eu estou culpando o governo, não sou eu. E a culpa tá, hoje eu percebo que a culpa estava aqui dentro de mim, né? Não foi um pacote 1, não foi o pacote 2, não foi o Collor, não foi, não. Foi aquele sentimento interno que eu tinha, que estava, não estava, a hierarquia, eu não estava, como se diz, me ajuda aí, Marcelo, eu não estava assumindo Você não estava você não estava menor que os seus pais, né? Você se exatamente, colocou, se inverteu a acima. hierarquia, né? E hoje, ou seja, hoje eu entendo que eu sou menor do que eles, né? Acho que a partir disso que você fala, não, eu sou menor e não sou maior do que vocês, aí você muda o contexto, muda tudo. Não estou dizendo que, mas naquele momento, como eu comentei também, eu tinha aquele o egocentrismo meu era muito alto, né? Hoje eu percebo que o que era bem, o que eu posso pegar de experiência daquele passado meu e trazer para o dia de hoje e usar isso como ferramentas para, inclusive, para ensinar outros, né? Outros empresários que estejam aqui querendo iniciar uma nova caminhada. Então, isso daí para mim caiu uma ficha assim muito grande hoje que eu digo, né? No presente de olhar para aquele passado meu e deixar de culpar o governo. Porque culpar o governo, né, fica muito mais fácil. É aquela criança minha falando. A culpa sua, que eu não fui legal no meu negócio. Não, a culpa está aqui. Ó. Eu não tinha esse conhecimento na década de 90. Não tinha nada a ver com aquilo que a gente desenvolve hoje. Mas hoje eu me liberto de um sentimento assim do passado que faz com que eu possa ir em direção ao meu sucesso. Essa que é a diferença. Não fica aquele sentimento preso nas minhas costas, querendo e justificando ainda esse peso, né? Sim. Quer dizer, eu venho carregando e justificando por que estou carregando. E eu não me liberto dele. Então, a partir do momento que você olha com tua essência, percebe onde que estava, talvez esse time, né, que você tem que dar, aí você se solta, se liberta disto e vai em direção ao teu sucesso. Você caminha mais livre em direção aos pais. Entende todo esse contexto de pais, né? Mãe e pai. E com isso você se liberta e vai embora. Vai. A questão é tua agora assumir as rédeas, né, do teu negócio, né, Marcelo? É verdade, Edu. E você colocou um ponto bem importante, que às vezes nós, como crianças, e crescemos com essa criança interior, que quer salvar os pais. E aí vai carregar o fardo dos pais. Aquilo que os pais não conseguiram realizar, é como se a gente tivesse essa missão dentro de nós, dizendo, não, vocês não conseguiram, mas eu vou conseguir por vocês. Muitas vezes, existem pessoas que ficam amarradas a esse compromisso ou a essa missão de querer salvar os pais e de dizer assim, eu faço por vocês aquilo que vocês não conseguiram. E olha só na visão sistêmica, isso também é uma postura arrogante, que é um pouco do que o Edu estava colocando aqui. Isso inconsciente. A gente se acha melhor que os pais. E quando a gente faz isso, a gente tira a força deles e a nossa também. Porque eles são maiores, eles são os adultos, então eles dão conta das situações deles. Nós não precisamos carregar isso. E quando a gente devolve isso para os nossos pais, ou seja, eu não vou carregar nada que não seja meu. O que é meu é a minha vida, são as minhas habilidades, a minha essência. E vocês, eu vou carregar vocês, pai e mãe. Agora, as suas demandas emocionais, aquilo que vocês frustraram, os seus insucessos, as suas dificuldades como casal, isso eu não vou carregar, isso eu deixo com vocês. E a gente vê muito essa dinâmica acontecer com muitas pessoas, com muitos profissionais
que não conseguem ir para a vida, porque estão carregando. E ele diz para o pai e para a mãe muitas vezes, eu carrego isso para você, pode deixar que eu sou forte, eu aguento. E aí vem essa sensação de que, nossa, minha vida é pesada, eu arrasto um vagão. Muitas pessoas falam isso para a gente, certo, Edu? Que Isso. não conseguem lidar com isso. E quando você se liberta disso de uma forma consciente, o sucesso, você pode ir em direção a ele, você pode ir em direção à vida, e você pode obter esse êxito na sua vida, nas suas relações, no seu trabalho. Lógico que isso não é um passe de mágica, ele demanda um exercício. Só que o sucesso, o êxito, ele transborda. E quando esse sucesso transborda, a gente quer mostrar isso para todo mundo. Porque, às vezes, as pessoas têm a mania de que, nossa, eu estou fazendo sucesso, eu vou ficar aqui escondidinho, porque as pessoas vão ter inveja de mim, vão passar rasteira em mim. É a mesma coisa de um artista fazer um belo quadro e esconder só ele, olhar, porque alguém pode roubar esse quadro. É lógico que ele, como artista, ele quer mostrar para o mundo, para que todo mundo olhe o quadro. Portanto, a relação com o êxito, com o sucesso, é de celebrar as nossas conquistas, celebrar aquilo que a gente fez de bom. E quando a gente fica preso na dor, na reclamação, aí a gente só vai olhar a inveja, a gente vai conectar com essas informações densas, com os julgamentos, com as justificativas, com as muletas. E o sucesso é o contrário disso. É a celebração, é mostrar, olha, quem se orgulha das suas conquistas, cuida delas. Então, conseguir um bom emprego, conseguir o meu serviço, o meu produto, eu vou cuidar da melhor maneira possível, porque eu tenho os meus pais, eu sei de onde eu vim, eu reconheço a minha história, não foi a história mais bonita do mundo, mas é a história que eu tenho. E assim eu posso ir para a vida, certo, Edu? Exatamente. Marcelo, só queria saber como que está o nosso tempo aí, que hoje não acabei não marcando. Estamos chegando, está faltando 12 minutos. 2 minutos. Então, aí quando você estava falando, Marcelo, de a gente, esse lado criança nosso, como que fica tão forte no empresário, porque vamos falar do empresário, né? Ou como ele se fortalece quando as coisas não estão indo de acordo. Como eu falei no meu caso, né, que eu culpei naquele momento o governo, na verdade estava dentro de mim o resultado, as respostas, a saída, o caminhar. Então, quando a gente está um pouco desconectado com os nossos pais, quando está desconectado com nossos pais, a gente perde aquela fortaleza. E a desconexão pode acontecer, como aconteceu no meu caso, que foi um pouco de arrogância naquele momento, e pode acontecer também porque a gente teve problemas no passado, e não necessariamente quando a gente nasceu, pode ser também no transcurso da nossa vida. E aí, talvez em algum momento, a gente criou alguns bloqueios, alguns muros de relações entre pais, com os pais. E tudo isso, se a gente não trabalhar de uma maneira adequada, nós vamos nos sentir, como você falou, carregando um peso que inconscientemente a gente não entende. Quando a gente pensa que aquele muro, nós colocamos um muro em algum relacionamento e acreditamos que ficou lá o muro e pronto. Mas a energia que a gente gasta para manter esse muro forte e firme é a energia que, de repente, a gente estaria precisando, utilizando para ir em direção àquilo que a gente quer. Então, se a gente não derruba esse muro de emoções, indo em direção aos pais, resolvendo essas questões do passado, e quando a gente fala do passado, me veio uma frase do sucesso, né? Que a partir de hoje, o sucesso de hoje já virou sucesso de ontem, né? Então, isso daí é contínuo.
a gente tem que estar olhando continuamente o que está acontecendo com a gente, o que está nos segurando, quais são nossas crenças, quais são nossos valores. E quando você olhar para os pais, né, numa questão bem íntima, com aquele sentimento, sem julgamentos, você consegue olhar para o teu sucesso diário. É diário. Porque a pessoa de sucesso não é aquela que fez um sucesso uma vez. A pessoa de sucesso é aquela que tem sucesso todos os dias, a todo momento. O sucesso de hoje, amanhã já era, não é mais. Então, como que a gente está olhando para isso de uma maneira assim mais clara? Olhar para isso que o nosso sucesso faz parte da nossa vida. Por quê? Vamos voltar ao que eu falei da mãe, né? O nosso primeiro sucesso foi a vida que os dois nos deram. O primeiro sucesso meu foi eu ter nascido. Então, a partir disso daí, eu tenho sucesso todos os dias. Tenho, assim, entre aspas, a obrigação de ter esse sucesso, porque estou vivo. Eu já nasci de um sucesso. É explorar isso diariamente. E não falar, olha, o ano passado, conta histórias, né? Aí conta a história. Eu tive um sucesso. Eu fui uma pessoa de sucesso. Enquanto que a gente tem que estar elaborando, pensando num sucesso diário. E com isso, e para que isso aconteça, na verdade, nós temos que estar leves de sentimentos. Poder olhar de frente para qualquer situação, para que a gente possa ter aquele resultado realmente que tanto nós queremos em tudo, né? Porque quando você não tem sucesso com os pais ou com a empresa, você tem a mesma postura com os relacionamentos, com a tua companheira, com os filhos. Então, tudo isso daí não é só a empresa, não é aquela coisa, voltando, pessoa de sucesso não é só material, é também o emocional, é também os relacionamentos. Uma pessoa de sucesso, ela quer ter uma companheira legal, ela quer ter filhos, né, que sejam montar uma família, criar uma família bonita, legal, emocionalmente bem constituída. Então, isso é uma pessoa de sucesso também. E Sim. para isso nós temos que nos resolver interiormente, né, Marcelo? E até pegando a sua história aí, você poderia ter se revoltado e com, né, a sua família, você ter colocado essa perda como um significado de fracasso para sempre. E as perdas fazem parte do sucesso. A gente já falou que muitos inventores, muitos artistas experimentaram, tentaram, fizeram, erraram e prosseguiram. E assim conseguiram esse sucesso diário, ou seja, é um processo, e é um processo que leva tempo, não é? Então, às vezes as pessoas acham que os erros e as perdas, nossa, eu sou um fracassado, e fica olhando só para isso. Mas isso faz parte do seu sucesso. Se você ultrapassou essa barreira e está, não é, se dedicando, e a dedicação vem de dentro, buscando isso, porque às vezes a gente vê pessoas de sucesso na mídia, né, como artistas, esportistas. Você tocou num assunto muito importante. Às vezes eles não têm sucesso na vida pessoal ou na vida emocional, não conseguem ter equilíbrio, não é? E aí põe tudo a perder. Às vezes aquele sucesso contínuo que ele teria por vários e vários anos deixa de acontecer. Tudo bem, tudo tem um ciclo na vida, certo? Mas muitas vezes, por a gente não olhar para isso, para essas realidades, a gente acaba se perdendo definitivamente e indo atrás dessas perdas ou desses traumas. E eu aprendi uma frase com a nossa mestra Cornélia, né, que ela dizia uma frase do Goethe, né, aquele alemão, que sucesso tem 5 letras. Sucesso tem 5 letras. F, A, Z, E, R. Fazer. E quando eu ouvi essa frase, ela realmente fez sentido para mim no seguinte aspecto.
A gente está falando aqui de tomar os pais. Não pensa que é uma vez só. Eu vou aceitar tudo, passou, acabou. É um processo, é um fazer diário, é um tomar esses pais diariamente. Isso também não significa que você vai esquecer aquelas coisas ruins que eles te fizeram. Não. Isso vai estar sempre na sua vida. Só que você tem a possibilidade de dizer assim, isso não vai mais interferir para eu conquistar aquilo que eu desejo, para eu ir para o mundo, para eu estudar, para eu fazer as coisas de uma maneira diferente. Não vou ser melhor que vocês, eu vou fazer apenas diferente. E isso é esse fazer diário, é um processo, é cada dia com as suas possibilidades. E tudo que nós colocamos aqui, certo, Edu? São possibilidades. Se você olhar para a sua história e ok com os seus pais, tudo bem. Pode ser que seja outra situação para você não ter atingido o seu sucesso, que você deseja, talvez. Mas são possibilidades que a gente acompanha na nossa atuação profissional, em atendimentos de constelação, de coaching, enfim, de conversar com muitas pessoas, de fazer vários atendimentos, a gente percebe essas dinâmicas que são inconscientes, as pessoas não têm a clareza que isso acontece na vida delas. E quando elas tomam essa consciência, aumentam a sua visão em relação a essa situação e veem essas dinâmicas dos pais, aí eu posso colocar uma nova situação na minha vida e aí entra esse sucesso do fazer. Que ninguém aprende a tocar, por exemplo, um violino olhando uma orquestra sinfônica. Eu vou ter que ir lá, arranhar o violino, treinar 5, 6 horas, e isso também faz parte de aprender a lidar com as nossas emoções. Também é esse fazer diário, também é esse fazer, né, para aprender a agir de uma maneira diferente. E quem sabe ir atrás desse sucesso ou, né, fazer um encontro onde eu me disponho, me abro e vejo que o dinheiro, a fama, o reconhecimento, isso é tudo lá fora. O sucesso, o êxito, começa com essa chama interior, com essa vida que nós temos. E aí sim, pode ir ao encontro de todas essas coisas que estão lá fora. Que aí vamos estar suportados pelos nossos pais, né? Ancorados nos dois aqui, e aí a gente pode ir em busca daquilo que a gente deseja, certo, Edu? Só tem uma historinha pequena, que eu não sei como está o tempo, mas... Tá. Tem 2 minutos só, Edu. Ok, rapidinho agora. O Bert Hellinger, que é o criador da constelação familiar, com 93, ele morreu com 93 anos. Um ano antes de ele falecer, ele estava tomando a mãe. Com 92 anos, ele estava tomando a mãe. Onde que a Sophie auxiliou, foi a facilitadora naquele momento. Ou seja, como você falou, não vai ser uma vez, 2 vezes, vão ser várias vezes. Quanto maiores forem as oportunidades que você tem de tomar pai e mãe, mais fortalecido você fica. Então, olha só, com 92 anos, o criador da constelação familiar, ele tomou a mãe. Então, temos questões para a gente olhar, né? Sempre. Edu, sua palavra final, então, para a gente encerrar a nossa live de hoje. Então, obrigado, pessoal, a todos. Obrigado, Marcelo, pelo teu, né, esse sistema que estamos, o subsistema que estamos montando aqui, que eu acho muito legal. Acredito que possamos ter acrescentado alguma coisa para o pessoal que esteve aí. Agradeço o pessoal essa hora que esteve com a gente. E vamos preparar logo para a semana que vem um outro tema legal e interessante, onde possam trazer alguns ensinamentos e aprendizados para esclarecer ainda mais a vida. Obrigado. Isso aí, Edu. Agradecer você, né, pela nossa parceria, nossa troca. Agradecer todo mundo que está nos acompanhando aí, o Anderson, nosso seguidor fiel aí, né, o pessoal que está sempre toda semana com a gente. Pedir para que vocês convidem mais pessoas para acompanhar a gente aqui, para a gente sempre trazer um assunto importante. E agradecer a todos vocês, uma boa noite. Desejar muito amor aos pais, amor à vida e, lógico, muito sucesso para todos vocês. E até mais, pessoal. Boa noite. Valeu. Boa noite. Tchau, tchau. Até mais. Boa noite a todos.